Boa noite a todos, sejam bem-vindos à 10ª Semana de Engenharia de Jundiaí. E antes de iniciarmos com a apresentação, a programação da Semana de Engenharia de Jundiaí, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo, né, e da Delegacia Sindical de Jundiaí. Então, o Sindicato dos Engenheiros foi fundado em setembro de 1934, completou 89 anos. O Sindicato dos Engenheiros representa 350 mil engenheiros no estado de São Paulo, tem mais de 66 mil associados, possui 400 diretores e 800 delegados sindicais, e possui uma estrutura sindical com 18 delegacias sindicais, dentre elas a Delegacia Sindical de Jundiaí, a qual nós pertencemos, e eu, Luiz Roberto de Oliveira, sou o presidente da Delegacia de Jundiaí. A Delegacia de Jundiaí atende a toda a região metropolitana de Jundiaí, inclusive a região metropolitana de Jundiaí completou 2 anos, né, em sua estrutura de região metropolitana, e compreende a região, as cidades de Jundiaí, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Jarinu, Louveira, Itupeva e Cabreúva. O Sindicato dos Engenheiros possui também vários serviços oferecidos aos seus associados, como oportunidades na engenharia, que trata de toda a operação, né, e disponibilização de vagas na engenharia para engenheiros, né, para jovens estudantes de engenharia, né, e jovens engenheiros, né. Inclusive serviço de colocação profissional no mercado, né, assessoria. Temos o coworking, né, então espaço destinado também ao trabalho, nas nossas instalações, núcleo de jovem engenheiro, plano de saúde do engenheiro, seguros e consórcios, o CESP-Prev, né, que é o plano previdenciário do engenheiro, assistência previdenciária para quem já pretende se aposentar ou rever sua aposentadoria, consultoria jurídica, né, então, tanto para quem é empregado, para quem é autônomo, para quem é empresário, então, o Sindicato dos Engenheiros oferece também esse serviço jurídico, e temos a Casa do Engenheiro, né, que oferece, através de seus parceiros, uma série de benefícios. Feita a apresentação dos sindicatos de engenheiros e da Delegacia Sindical de Jundiaí, vamos para a Semana de Engenharia, propriamente dita. Então, essa é a nossa 10ª edição, mas antes de começar com as atividades da Delegacia de Jundiaí, nós começamos no dia 11, na segunda-feira, o Dia do Engenheiro, com a atividade na nossa sede, né, a sede do Sindicato de Engenheiros na capital, realizou o evento Prêmio Personalidade da Tecnologia em 2023. Né? Então, na sua 37ª edição, o Prêmio Personalidade da Tecnologia agraciou profissionais que representam as áreas estratégicas das demandas nacionais e tendo proposto saídas factíveis e alcançando realizações de benefício real da população, né? E foram agraciados com a premiação o Felício Ramute, que é o vice-governador. Ele foi premiado com o tema das cidades inteligentes, por conta da sua atividade realizada como prefeito de São José dos Campos. Tivemos também a premiação do Marcelo Nites da Costa, na área de educação, Antônio Correia Lacerda, na área de reindustrialização, Mário Eduardo Pardini Afonseca, na área de saneamento, Francisco Cristóvão, na área de transporte e mobilidade urbana, e na área de valorização profissional, a Luciana Santos, que é engenheira e ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, né? Então,
foi também agraciado, né, com o prêmio. Na 10ª Semana de Engenharia de Jundiaí, iniciamos na terça-feira, né, dia 12, e tivemos aí como tema da palestra do dia 12, planejamento de carreiras e vagas na engenharia, realizada pela palestrante Alessandra Justo e Alan Alves, né? Ambos integrantes da área de oportunidades da engenharia. E ontem, dia 13, quarta-feira, com o tema Gamba Walk como ferramenta de melhoria na indústria, o palestrante foi o engenheiro Elcio Kazuaki Niva, que também é diretor aqui da Delegacia de Jundiaí, é um grande articulista aí nessa área de planejamento, né? E o tema da nossa Semana de Engenharia é Planejar 2024, aplicando benchmarking e novas tecnologias, né? Então, como o foco nosso é planejar 2024, né, com essas ferramentas, né, hoje nós temos a grata satisfação de termos aqui como palestrante, nessa quinta-feira, dia 14 de dezembro, com o tema Mapeamento 3D com laser scanner em drone, como ferramentas para avaliações de estrutura de obra de artes, o palestrante engenheiro Marcel Cater, graduado em Engenharia Civil pela Faculdade Armando Álvares Penteado e mestre pela Unicamp. Então, com grande satisfação, recebemos aí Marcel. Marcel, seja bem-vindo à nossa Semana de Engenharia e vamos aqui contribuir com os nossos convidados, né, para que possamos conhecer e aplicar essa ferramenta aí ao longo de 2024. Seja bem-vindo, Marcel. Eu queria agradecer a oportunidade de expor esse tema extremamente importante, né, que são novas tecnologias. Na realidade, não são tão novas, né, para nós, sim. Sempre surge uma nova tecnologia que pode alterar todo um rumo de um planejamento estratégico ou de uma concepção de patologia, estrutura. Se fala muito sobre BIM, mas a engenharia não é só BIM. BIM, ela está em TI, né? Engenheiro não é TI. Engenheiro é muito superior a TI. Então, a gente tem que dar ênfase ao passado, né, que é o conhecimento. O engenheiro está aqui para inovações. Então, eu vejo que há um conflito sobre essa sobrecarga de ferramentas e conhecimentos que o engenheiro deve adotar, sendo que muita delas não é função do engenheiro. É lógico que ele se daria bem, mas não é o foco dele. O foco dele é criar, na minha opinião. Engenharia é engenhar, é pensar. Se você tiver que parar para fazer uma programação no computador, você não tem tempo de planejar, de calcular, de verificar uma estrutura. Tá? Então, esse ponto aí deve ser muito bem analisado, porque está sobrecarregando o engenheiro. A gente está com funções, atribuições, que elas devem ser multidisciplinar. Então, isso primeiro deve ser colocado e deve ser revisto. O engenheiro tem que saber informática, tem que saber mecânica, tem que saber elétrica, hidráulica, gestão. E o custo é muito alto hoje em dia. O mercado não está pagando para essa alta tecnologia, é outro ponto a ser visto, né?
a remuneração do engenheiro em cima dessas novas tecnologias. Hoje, para vocês terem exemplo, você precisa de um computador de, no mínimo, de 64 a 128 GB de RAM para executar um modelo, uma nuvem de pontos. A maioria não tem condições de tê-lo, imagina. E hoje você vai, no mínimo, você precisa de 4 a 6 softwares para fazer uma modelagem, para fazer um acompanhamento. Hoje você precisa saber sobre drone, hoje você precisa saber sobre scanner. Então, as universidades não chegam nem perto disso, nunca ensinaram. Male Male está implantando o BIM, quanto menos novas tecnologias. Então, esse é um ponto inicial aqui da nossa conversa, a mudança drástica do nosso curso de engenharia, tá? O debate sobre as tecnologias que estão vindo aí, o que realmente é pertinente ao engenheiro. O engenheiro precisa se aprofundar em informática, ou ele precisa se aprofundar na estrutura, no cálculo, como fazer. Então, é uma reflexão, né? Nós não temos tempo para tudo isso, ninguém tem escritório. Hoje em dia, vamos pegar o pessoal de projeto, o pessoal está em casa com um supercomputador, geralmente 2 pessoas. Isso, hoje em dia, não dá conta de um modelo tridimensional, uma análise, e não consegue pagar o projeto. Então, eu acho que a engenharia, ela precisa ser realmente reformulada, né, Luiz? O que você acha? Olha, você falou tanta coisa, eu comecei a anotar aqui e eu vi o quanto cabe reflexão para cada um dos pontos. A primeira, logo de cara, quando você fala que TI não é o foco, né? O foco é a inovação. Então, quando você fala isso, eu vejo, às vezes, nas minhas atividades, quando eu vou trabalhar, né, na parte de informática, o quanto me rouba de tempo. Se você Perfeito, isso mesmo. faz uma pessoa que já tem habilidade com TI, ela faz em 3 tempos, o que eu vou demorar horas. Então, é um sugador de tempo, viu? É um E, sugador de tempo, de energia. é, e esgota, porque você fica cansado. Você termina de fazer uma atividade, né, usando as ferramentas de informática, você ufa, conseguir. Aí você vai ver do lado, né, tem outras demandas aí que ficou parada, né, enquanto você estava fazendo uma coisa. Então, de fato, às vezes a parte operacional, que você tem habilidade, você faz muito mais rápido, né? E quando chega Sim, na parte de TI, fica lento, vai e volta, né? Tem que refazer, o sistema, né, às vezes trava, é complicado. E a outra questão que você falou sobre, além da tecnologia, da inovação, você tem também um aspecto de gestão, né? Então, são várias atividades que o engenheiro acaba assumindo, né, no papel, e que poderia ser, como você falou, né, multidisciplinar. Então, se dividir, você fica com foco na tecnologia, na engenharia, ou fica com foco só na gestão ou em TI, né? Às vezes acaba fazendo tudo. De fato, o seu início aí, logo de cara, já cabe bastante reflexão. E quando você fala também no investimento, né, de computador de grande capacidade, para que você possa trabalhar aí esse nuvem de pontos, né, com software, também é uma questão importante, porque quando você está fazendo outras coisas, você está com um computador caríssimo, às vezes parado, para você fazer outro trabalho, né? Enquanto isso. você poderia estar trabalhando nele, né? Então, Isso. são questões importantes. E quando você fala no BIM, aí assim, o BIM já está como ferramenta, né, legal, né, que todas
instituições aí públicas, privadas, já estão utilizando, né? Então, qualquer contratação que o governo faça no mercado já vai exigir que os projetos sejam em BIM, né? Isso tem um ponto que, ao meu ver, positivo, porque tudo que você vai fazer futuramente, você já tem um ponto de partida, né? Porque aí você tem o BIM, né, que você pode resgatar. Então, por exemplo, caiu a ponte lá na Marginal, né, perto da praça do Parque Vila Lobos, né? Aí precisa correr atrás do projeto, o projeto é antigo, não tinha BIM naquela época, né? Então você tem que fazer, né, toda a recuperação, todo o trabalho, e tem que ser tudo muito rápido, né? Então perde-se um grande tempo. E você tendo o BIM de todos os projetos, rapidamente você já sabe como fazer as intervenções, né? Então, as obras de arte, né? Então, isso o BIM vai facilitar muito no futuro, né? Agora é a fase de implantação dele, né? Então, mas tudo que você for fazer lá no futuro e tendo o BIM como fonte, né? Eu acredito que vai facilitar muito. Então, Luiz, tem muitas coisas que o pessoal não responde, então a informática, o pessoal fala, vai nos ajudar, né? E antigamente o pessoal reclamava que tinha folhas vegetais, se tinha que abrir muitas folhas. Só que é o seguinte, a informática tem uma evolução e todo aquele arquivo que você tinha armazenado e o software na qual você fez, com a evolução do software, você perde toda aquela informação e você precisa ficar refazendo aquele projeto para que o novo software leia aquela planta, né? E aquele arquivo que você deixou na nuvem hoje, dependendo da forma que ele foi estruturado, o novo software que virá daqui a 4, 5 anos, pode ser que ele não leia aquele arquivo, a gente tem que refazer. No papel, não. Uma vez feito, tá? É só você fazer uma cópia oleográfica e não precisava fazer mais. Então, o pessoal precisa responder a isso, né? Porque a evolução do software é para corrigir coisas do passado. Por exemplo, antigamente não se fazia um pórtico espacial, se fazia um pórtico plano. Hoje você faz um pórtico espacial na estrutura. Então, quer dizer que o que você fez lá atrás estava errado e os arquivos que você separou, você nunca mais vai puxá-los. Porque o software, ou você guardou e não tem computador que consiga rodá-lo. Então, tudo isso daí também tem que ser visto. BIM tem esse problema. Tá? Então, como a forma digital, ela pode se perpetuar pelo tempo. Ninguém responde isso. Então, quer dizer que eu preciso ficar escaneando, ficar modelando a cada 5 anos? Isso para nós é ótimo. Mas para quem contrata, como é que é feita essa renovação? É que nem aquela planta que você fez em AutoCAD, que agora não chama mais. E se chama sem propriedades, sem características. É difícil. Está muito difícil essa mudança aí de paradigma de projeto, né? E BIM é muito esquisito. Ele pegou, você sabe, os romanos, quando pegaram o nome dos deuses gregos e só mudaram para os deuses romanos? Os A deuses mesma romanos, coisa BIM fez com a gestão de projetos, tá? Mudaram-se o nome, aumentaram-se o nosso portfólio de problemas de questão de gestão, introduziram mais atores, BIM Manager, e vai indo, na qual só fez a engenharia ficar mais complicada. Então, você precisa abrir mais gavetas, mais arquivos, para chegar no objeto, no seu dado. Então,
a informação, ela não está sendo facilitada, ela está sendo aumentada e complicada. Então, você vai precisar da inteligência artificial para fazer uma análise rápida, porque quem toca a obra e faz projeto e desenvolve softwares, no caso, eu faço isso, a gente sabe que quando você tem muita informação, você não toma uma decisão. Então, o ser humano, ele precisa, fazendo uma brincadeira aqui, de 5 informações para tomar uma decisão. Então, a inteligência artificial, com a velocidade dela, primeiro que ela não é uma inteligência artificial, o termo ainda está, na minha opinião, um pouco errado. Então, a velocidade que ela tem de analisar os dados, peneirar e te entregar, que é uma coisa interessante. Então, visto isso, toda essa gama de informação e trazida para você tomar uma decisão, é importante. É que nem você no seu corpo, eu vou te dar um exemplo. Você não vê teu coração bater, teu pulmão processar o oxigênio, teu fígado processar, o teu cérebro faz tudo isso automaticamente sem você ver, porque você não teria capacidade de gerenciar tudo isso. Por quê? Porque você está mais preocupado com a parte externa, não com a parte interna. Tá? Então, o teu cérebro está focado para a vida exterior, não para a parte interior do corpo. Então, imagine quantas reações químicas, quantos desenvolvimentos estão acontecendo internamente que você nem está presenciando e você não está gerindo. A gente não teria de capacidade de gerir tanta informação macro e micro, né? Então, a tendência da engenharia é isso, deixar com que a inteligência artificial veja todos os pontos, na minha opinião, e te entregue o principal, o que você precisa para tomar uma decisão. Então, a gente abre esse começo com essa reflexão da inteligência artificial, né? Que ela é extremamente importante devido a essa quantidade de informação que os softwares e as novas tecnologias estão trazendo para o engenheiro. Ok? Então, Ok. vamos lá. E tem também uma novidade, né? Que além do chat GPT, né? Nós temos agora o Sim. Gemini, né? Da Sim. Google. É uma novidade também, né? Mas eu volto a dizer que o conceito de inteligência artificial ainda está muito longe de ser uma inteligência. Primeiro, a gente ainda não definiu o que é inteligência. Tá? Então, a gente está falando que a gente tem inteligência artificial e a inteligência humana, né? Então, é o IA versus o IH. Inclusive, para a própria inteligência artificial, também você precisa saber pesquisar, né? Porque se não souber pesquisar, você vai encontrar resultados, né? Então, o que acontece com o cérebro humano é que ele precisa de tempo. As tecnologias estão tão avançadas que não está dando tempo do cara entender aquela tecnologia. Então, a gente está perdendo, infelizmente, coisas interessantes com uma inteligência, uma tecnologia que ela é criada e rapidamente ela some. Eu me lembro que eu tive um professor que comentou que ele teve válvula na faculdade, ele fez eletrônica, ele teve válvula. Quando ele terminou a faculdade, saiu o transistor. E tem que voltar para a faculdade. Então, a tecnologia está assim, né? Não, porque Então, é mudança, né? é, É mudança. é preocupante. E nós estamos vivendo essa era de mudanças, né? Só que a mudança está sendo muito rápida. O que demorava 50 anos passou a demorar 10. O que demora 10 está 1 ano. O que demora 1 ano está dia, semana. Então está muito Sim. veloz a velocidade de transformação de tecnologia, né? Então, para a gente acompanhar,
Sorte nossa que a gente está ainda, né, tendo esse espírito de renovação, né? Não ficar Sim, parado. É igual o professor que você falou que acabou de se formar, usando válvula, né, e vindo transistor. Não tem jeito, tem que se atualizar. Não tem jeito. E então, assim é uma vida constante, né, de atualização. imagine aquele que estava num CAD 2, aquele que fazia o projeto na mão, depois foi para o CAD, e agora está vendo terceira dimensão, que a terceira dimensão é melhor para nós, né? A gente nasce não vendo 2D, a gente nasce vendo 3D. 2D é esquisito para nós, 3D não. Tá? Então, isso foi benéfico, né? Mas a gente vai comentar algumas coisas aqui sobre nova tecnologia, falar um pouco sobre drone scanners. Os temas são muito variados, né? O que o mercado está pedindo e, e eu acho que o pessoal tem um trabalho muito forte aí as universidades para mudar um pouco o currículo, né? Porque o currículo é de 1900 e bolinha ainda. Com certeza. As universidades não entraram no século XXI. Parece que é muito burocrático você mudar o plano de curso, né? Incluir algumas, né, conteúdos novos, né? Isso. É aquela receita de bolo que você continua com ela, né? Não pode colocar um recheio novo, uma cobertura nova, e faz necessário, né? Mas, né, Ok. diante das tecnologias. Sim. Eu vou compartilhar aqui. Ok. Tudo bem aí? Está conseguindo ver? Sim, novas tecnologias aliadas às melhores As melhores práticas práticas de BIM. voltadas Isso, à voltado em engenharia engenharia civil. civil. Ok. Bom, voltando, eu tenho uma firma que chama Cater, meu nome é Marcel Cater, eu estou trabalhando como pesquisador em novas tecnologias. Hoje em dia eu estudo drones, scanners, câmeras térmicas, inteligência artificial, ultrassom, tudo isso levando, quem sabe, uma informação a um modelo digital. A gente vai falar um pouco sobre drone. A função do drone pode ser monitoramento, levar uma tecnologia embarcada como câmeras, sensores e scanners a laser. Ele pode gerar uma modelagem, tá? E como é que ele se enquadra toda essa informação em BIM? Bom, o drone na construção civil. Hoje em dia, os drones eles estão sendo extremamente utilizados, né? Por quê? Eles têm várias vantagens no acompanhamento de uma obra, detectar patologias, gerar um modelo 3D por aerofotogrametria, usar lasers embutidos, usar sensores multiespectrais. A função do drone se tornou extremamente importante, né? O que a gente vai ver agora. E o mercado tem dado muita oportunidade para esse tipo de serviço. Hoje é uma ferramenta essencial para o engenheiro e, infelizmente, as universidades não estão dando esse curso por enquanto. Voltando ao assunto, né, na parte superior, a gente vê o drone fazendo a aerofotometria de uma edificação, né, e olha que interessante, através da foto e através de um software com algoritmo, eu posso fazer com que essas fotos elas sejam linkadas e gerar um modelo 3D, tá? Aerofotogrametria junto com laser
eles se somam para modelos, para gerar um modelo 3D de qualquer objeto, edificação, obras de arte, infraestrutura. Aqui a gente tem uma demonstração do Dione passando uma obra de arte e medindo fissuras, tá? Esse tipo de tecnologia desenvolvida pela minha firma, ela consegue chegar até 0,1 milímetro. E ela consegue medir a largura da fissura ao longo do seu eixo principal. Aqui está uma demonstração de uma modelagem aerofotogramétrica, que ela pode ser, vocês podem perceber que ela faz uma modelagem triangular, né? Ela pega os pontos X, Y, Z e une em formato de triângulo. Aí ela gera um modelo que depois ela pode gerar uma texturização. Agora, essa colorização que tem na imagem já é características térmicas, né? O que é quente, o que é frio? Não. Isso daí é um gradiente que você pode pôr no software para ver diferenças, às vezes, de materiais ou diferenças de relevo. Tá? Ok. Por exemplo, aqui, ó, aqui embaixo é árvore, tá? Tá. Então, é uma característica diferente da estrutura aqui do tanque, né? Do tanque, tá? Que é provavelmente um tanque metálico, tá? E ele distinguiu por pixel, né? Uhum. Aqui está uma visão, essa foto aqui é de um software que chama Context Capture da Bentley, onde, através do Dione, a gente foi gerada essa imagem tridimensional. Qual é a vantagem de se você fazer isso? Você pode tirar medidas, levantar quantitativos, catalogar equipamentos. É fantástico. Imagina você ter que levantar tudo isso na mão, né, Luiz? Mas põe dias e dias aí, hein? Isso daqui é um bairro, né? Também feito por Dione. Olha que interessante, olha a qualidade. Hoje em dia, com a aerofotogrametria, você tem uma precisão em centímetro, né? E melhorando isso. O scanner tem uma precisão em milímetro. Mas tudo isso depende de como você faz a operação, né? Se você não for muito habilidoso, você pode ter grandes erros. E com as coordenadas também, né? Isso. A gente chama de pontos de controle, né? Tá. Sem esses pontos de controle, pode ser que você pode gerar um erro aí importante. Isso daí está sendo melhorado, essa tecnologia. Aqui está um exemplo de, depois que você gerou um modelo 3D, você consegue tirar medidas, tá? Isso aqui foi muito interessante, porque na pandemia, a firma não conseguia fazer esse levantamento para pagar o empreiteiro, e com o Dione, a gente conseguiu gerar pelo menos dimensões, né? Para gerar quantitativos. Aqui está outra medição do tanque, né? Aqui foi feita uma escavação e deu para gerar pelo menos um quantitativo de volume de escavação. Aqui, de novo, como o Dione, ele percorre o pilar e ele mede a fissura, né? Aqui está a comparação da lapiseira com a fissura. Quantas vezes você pode
cotar a fissura, tá? E aqui do lado direito aparecem as medidas, né? Ele também gera uma média, um desvio padrão, e te dá a maior e a menor fissura, que hoje atualmente é feito com uma régua que chama fissurômetro, e a precisão dele é a desejar. Depende do olho humano. Ele pode gerar um erro maior que 100%. Aqui está a aproximação da fissura e a cotagem. Tá? Uma comparação do fissurômetro com a metodologia de imagem de drone. Aqui nós temos um software de Singapura, que olha que interessante. Ele passa na fachada do prédio, tá? E reconhece as patologias por inteligência artificial. Tudo isso que vocês estão vendo amarelo foram patologias que foram identificadas pelo drone. Então, aqui tem algumas imagens, por exemplo, de fissuras na fachada, plantas que nasceram na fachada, vidros quebrados. E olha que legal, olha que interessante. Ele gera o relatório com as patologias, fala a patologia e ainda te fala o que você pode fazer para arrumar essa patologia. Então, está aqui o relatório, né? Ele identifica a patologia, fala o que aconteceu e como você poderia resolver essa patologia. Aqui está um exemplo de câmeras térmicas, né? Esse trabalho foi feito para ver que parte do telhado tinha maior incidência de calor para colocar placas solares. Isso é muito usado em telhado. Esse gráfico aqui são sensores multiespectrais, tá? Por exemplo, tipo de gases. Então, tem, por exemplo, uma planta química pegou fogo e você não pode mandar um ser humano lá porque é altamente tóxico os gases. Então, você manda um drone e, através de sensores, ele vai tentar identificar que tipo de gás está sendo desprendido naquela planta química. Olha que interessante. Aqui é um outro trabalho que você pode Inclusive, fazer. O para drone do lado identificar o ponto. Oi, pode falar. Desculpa interromper. Inclusive, para identificar o ponto de maior concentração, indicando onde é o ponto de vazamento, né? Sim, sim. Né? Para não ficar caçando lá, você já vai direcionar. Você faz esse trabalho aí de maior concentração, onde está próximo do ponto de vazamento, você já ganha tempo também na intervenção, né? Para estancar. Isso mesmo. Então, aqui está outro exemplo de utilização de drone. No canto superior esquerdo, nós podemos ver a parte de desmatamento em relação à urbanização, tá? Do lado direito, você pode quantificar uma área onde há uma grande concentração de prédios, tá? Para onde a cidade está se dirigindo, para análise ou elaboração de um plano diretor. No canto inferior esquerdo, a gente está analisando aqui o rio, no caso aqui o rio Tietê, né? Então, a gente pode ver se ele tem assoreamento, se ele está transbordando, que lado ele está transbordando. No canto inferior direito, a gente pode ver o trânsito, né? Fazer uma análise na hora do rush, quais são os gargalos que devem ser ampliados. Então, o drone, ele tem multifacetas, né? Ele tem várias habilidades que podem ser usadas, principalmente para ajudar a cidade a crescer, plano diretor. Tem também o drone na área agrícola, né?
A grande vantagem são os sensores deles, que podem ver o tipo de praga, o tipo de solo, se aquele tipo de plantação está vingando, tá? A pulverização, que melhorou muito a vida de quem estava fazendo isso, do ser humano, né, que estava se intoxicando. Hoje você pode deixar para o drone fazer isso. Análise de irrigação, né? Então, esses são os pontos fortes do drone na agricultura. Na parte de monitoramento dos nossos rios, né? Mares e oceanos, a invasão de dunas, né? Poluição dos rios, é extremamente importante nessa parte. A gente vai falar um pouco sobre scanners, né? Tanto o drone como scanners segue a mesma função. O scanner mais para modelagem. O drone, ele é capaz de ter, além da parte de escaneamento a laser, a parte fotográfica, tanto o scanner como o drone, o scanner terrestre, eles têm a parte de fotografia, a parte de laser, só que o drone leva a vantagem que ele pode embarcar sensores, como a gente falou. O scanner terrestre, ele não tem essa função, né? Então, está aqui um modelo que a gente fez em CAD, através da nuvem de pontos gerada por um scanner. Aqui foi um reservatório de água, na qual foi escaneado para ser feito as builds. Aqui nós fizemos uma demonstração do levantamento das dimensões só com a nuvem de pontos, sem modelagem. Aqui foi feito um galpão de 30 mil metros quadrados, só para vocês terem noção, a gente levou um dia para escanear. Aqui é só uma nuvem de pontos. Aqui é a parte interna do galpão. Outra imagem da parte interna do galpão. Aqui foi feito um andar de uma edificação na qual nós fizemos gêmeos digitais. Então, a gente pegou o projeto em si feito em CAD versus o que foi construído e juntamos dois para ver se tudo que foi projetado foi executado. Aqui está uma análise do piso, né? Por que esse degradê de cores? Azul e rosa. Isso daí é quando você não tem o nivelamento correto, né? E aí você tem elevações aí ao longo do piso, né? Então você tem que fazer ou enchimento ou desgaste, né? Isso mesmo. Então, foi uma solicitação da construtora, né? Que o que passasse de 1,5 centímetro, o computador começasse a indicar, tá? Então, vamos dizer que o rosa tem 1 centímetro, o azul tem 1,5 centímetros e vai indo. Então, a gente já sabe os pontos onde a gente deveria desgastar para colocar o piso. Embaixo, em verde, né? Estão as dimensões do pavimento. E do lado direito, no canto inferior direito, a gente está mostrando o encaixe do piso em relação ao projeto feito em CAD. Você vê que encaixa perfeitamente, que foi escaneado com o projetado. A gente chama isso daí de gêmeos digitais. Aqui, a gente tem a parte de ultrassom, muito usado. Alguns aparelhos aqui utilizados foram da Leica e outros foram utilizados da Pelsec. Aí você consegue identificar encanamento aí embutido, né? Sim, aqui no caso foram o aço, o espaçamento o do aço vergalhão, né? concreto, tá?
Essa imagem aqui embaixo, no canto inferior, pessoal, essas 4 imagens azul, foram geradas por inteligência artificial, porque a visualização no equipamento é extremamente complexa. A gente precisa de um software para traduzir essa imagem. Aqui é o tradicional esclerômetro, né? A novidade nesse esclerômetro é que ele é digital, já mastigando todas as informações que você precisa, né? Para fazer uma boa esclerometria no concreto. Aqui é um GPR, né? Um georradar. A proposta dele é análise alguns chegam até 10 metros de profundidade, justamente para ver tubulações, né, de gás, confrontando com tubulações de água. Então, por exemplo, você vai fazer uma escavação para ver aquela tubulação de água que está vazando, você pega uma tubulação de gás. Então, a tendência é prevenir esse tipo de erro, né? Aqui está justamente o mapeamento. Vocês podem perceber que não é tão fácil analisar esse perfil do solo. Você precisa de um software justamente para te traduzir isso. Olha que interessante. Isso aqui foi passado esse georradar numa laje. Isso aqui que vocês estão vendo é uma realidade aumentada da armadura que se encontrava no piso. Olha que interessante. Aqui a gente está falando um pouco sobre inteligência artificial. Isso aqui é um software da Intelbras. Ontem, na pandemia, né? A pessoa que passava, ele reconhecia até em 60% do rosto, tá? E media a temperatura. Aqui é a parte térmica do reconhecimento de câmeras, né? Muito utilizada na pandemia. Aqui, usando inteligência artificial para contagem de carro, e aqui ele analisava se todas as áreas de estacionamento estavam sendo utilizadas. Então, ele faz a contagem, ele tem essa linha, a gente chama de uma linha virtual, né? Então, ele passa essa linha azul, conta o carro que entrou, e essa linha, esse retângulo aqui azul, no canto inferior, se o carro adentrar nessa área, ele computa a área preenchida. Isso é bom para estacionamento de shopping, né? Quando você indica se está lotado, vai para o pavimento de cima, né? Isso. Tá. Interessante. Então, aqui, a gente, com inteligência artificial, a gente consegue fazer a contagem de pessoas que estão na rua. Hoje, a gente desenvolveu um aplicativo que você consegue detectar se as pessoas estão usando EPIs em obra, ou em qualquer ambiente que necessite de EPIs. Tá? Já com inteligência artificial, né? Ele já reconhece de forma instantânea, né? Isso. Bom, finalizando essa etapa, vamos falar um pouco de BIM, como é que ele se dá com essas novas tecnologias. Na realidade, drones, scanners, câmeras e ultrassom, eles não geram arquivos que são capturados por as plataformas BIM, tá? Eles precisam ser manipulados. Vou dar um exemplo. Geralmente, esses arquivos aqui são gerados com extensão LAS, STEP, RCP, TIFF, JPEG. Aí você manda para uma plataforma BIM, por exemplo, um Revit, um ArchiCAD, um Vector, ou uma Bentley, tá? Para salvar em arquivos IFC ou BCF. BCF quer dizer BIM Collaboration Format. São imagens que o conceito BIM permite você fazer a interoperabilidade entre aplicativos como imagem, tá? Pode ser que a tendência desses arquivos aumente, essas extensões, ou não.
BIM, voltando, pessoal, BIM não é um software. BIM são as melhores práticas de interoperabilidade, de interpretação da informação, da parametrização da informação. Tá? Então, não confunda. BIM não é um software. BIM é um conceito. Aqui está um esquema que nós fizemos, que a gente entrou num reservatório, nós utilizamos o scanner para modelar, gerar uma nuvem de pontos, e nós fizemos o levantamento com o ultrassom do que havia nos pilares de concreto. Aqui está a nuvem de pontos. Depois dessa nuvem de pontos, nós levamos para uma plataforma BIM e modelamos ele colocando a armadura que foi levantada por ultrassom, né? Então, depois disso é só salvar no modelo BIM. E assim começa o projeto. Então, as novas tecnologias, elas ainda têm essa dificuldade de interoperabilidade. Você precisa de outros softwares para começar um modelo, uma parametrização em BIM. Bom, essa parte aqui a gente termina. Eu vou agora mostrar algumas animações que a gente fez com escaneamento, né? Só para o pessoal ter noção. Tudo bem, Luiz? Tudo bem. Não sei se você gostaria de fazer alguma pergunta. Não, eu acredito que, pelo que você mostrou, né, são todas tecnologias aí que são viáveis de aplicação, né, Sim, em várias áreas, né. Na área agrícola, inclusive, eu vi que dá para você acoplar com outro software, né? sim, Então, você tem alguns softwares aí que já faz leitura, né, de manchas, né, nas laranjas, né, que, né, tipo cancro cítrico, né? Eu vi sim. uma tecnologia aí de escaneamento com celular, né? Isso, Eu já vi, falei, pô, isso daí dá para você fazer com câmera embarcada em drone e você escanear, em vez de fazer uma por uma laranja, você já faz o pomar inteiro, né? E o drone, ele não precisa ficar, lógico que você faz ele à vista aérea, né? Como a aerofotogrametria, né? Mas você pode descer, andar no meio do pé ali, debaixo do pé, e vai tendo muito mais condições de fazer varredura com mais detalhes, né? Então, sim. são tantas tecnologias aí que você, associado, né, dá para você utilizar. É que você está na área de engenharia civil, daqui a pouco você está migrando para outras áreas, né? Agronegócios, agrobusiness. Isso. Você está vendo minha tela? Tô. Museu Nacional, BIM. Isso. Esse trabalho aqui foi feito pela empresa Flug e VIT, e mais algumas empresas aí que eu não me recordo o nome. Isso daqui foi feito pelo Museu Nacional do Rio de Janeiro que pegou fogo, né? Então, isso mostra um exemplo de escaneamento. Olha a qualidade. Você não sabe qual que é o real e qual que é o escaneamento, né? E é legal que você sobrepõe as imagens, né? Isso.
Esse trabalho aqui foi feito pela Unesco, né, se eu não me engano. Aqui a gente está comparando a nuvem de pontos com o modelo. Foi feito um modelo em cima da nuvem de pontos, né? Olha que bem feito, cara. Bem detalhado. Bom, esses aqui são os patrocinadores, né? Agora a gente vai pegar um trabalho feito com o Bione, só para o pessoal ter noção. Isso daqui foi feito em uma obra de arte, você está vendo? Sim. Aqui estão os aparelhos de apoio, né? A gente teve que ir debaixo da ponte com o Dione para ver como é que estavam esses aparelhos de apoio e como que estava a estrutura também, né? Fissuras, patologias. Uhum. Olha que interessante, olha que precisão. Se a gente quisesse, poderia ter feito um modelo 3D disso daqui, tá? Mas tem algum danificado aí? Para mim, olhando assim, parece que estão normais. Então, A tão não ser normais, uma tá? fissura Bem aqui no canto conservado. aqui. É? Mas ela foi refeita. Você pode ver que ela foi refeita, tá? Essa fissura. Entendi. Mas olha a praticidade que você tem, né? De não precisar ir debaixo da ponte, né? Com certeza. Bom, isso aqui foi um exemplo de Grani, né? Nós vamos pegar um pouco sobre inteligência artificial, feita pela uma parceira nossa, que é a Pix Analytics, que é a identificação de EPIs. Deixa eu puxar aqui. Tá vendo, Luiz? Tô, muito legal. Aqui a pessoa está entrando sem capacete, sem proteção, e ele não abre a porta. Só quando ele colocar o capacete, protetor auricular, máscara, só assim o sensor vai liberar para que ele entre. Tá? Muito bom. E consegue identificar quem é o trabalhador também, né? Também. É, dá para você acoplar tudo, né? Quando que pegou o EPI, se tem que Não. tá dentro da vigência, da validade, se precisa trocar, né? Dá para E, você fazer mil multifunções aí, análise, né? tá. É isso aí. Legal, né? Muito legal. Você vê como o Brasil está adiantado, cara.
E se tivesse faltando algum EPI aí, estaria barrado Ele te também. deda. Ele te deda. Bom, eu acho que o nosso tempo já estourou um pouquinho, né? Queria agradecer aí, Luiz. Ok. Aberto a perguntas. Bom, eu acho que a gente foi fazendo essa dinâmica de ping-pong ao longo da apresentação, né? Acho que Sim, ficou tranquilo aí de ter entendimento. E quando a gente fala de planejamento de 2024 com o uso de novas tecnologias, tudo que você mostrou aí de novas tecnologias, todas elas são viáveis, né? E para que você possa ter aí uma palavra de quem tem ainda alguma dúvida, né, sobre essa tecnologia de escaneamento com, né, e mapeamento, né, com drone com câmera embarcada, né, laser scanner, o que você recomendaria, Marcelo? depende da situação. Por exemplo, tem firmas que estão pedindo para a gente monitorar taludes, né? Aí Tá. seria... Só que aí você teria que fazer várias leituras, né, periodicamente, e avaliar em relação ao anterior, né, se está tendo movimentação, né? Sim, isso. A gente Não é fala isso uma como gêmeos única, né? digitais, né? Não é Isso. uma única leitura, você vai ter que Não, não é. periodicamente varrer, né? O problema é que o pessoal não quer pagar por isso, né? Pela E tecnologia. Eles querem você que tem você vá que... para Marte e volte por R$ 10 a hora. Não dá. Agora, Não o que é dá. difícil é você também estabelecer qual é o limite, né? Você vai Sim. vendo as deformações e fala assim, ó, quando chegar aqui é o limite. Chegou aqui, condena, sai todo mundo, que vai romper. Né? É Você sabe que difícil de com a inteligência estabelecer. artificial a gente pode ver isso, né? Porque você É, pode traçar pontos de controle do hum. talude e a inclinação dele com linhas virtuais. Se ele sair daquele ponto, a própria câmera vai te avisar. E você tem como também com. É lógico que você pode usar ultrassom, mas você deve ter aí alguma outra tecnologia que você pode analisar também as características do solo, né, para saber o tipo de granulometria que tem, né, para ver até qual o ângulo, né, ou situações, né, em que ele pode ter o escorregamento, né. Sim, são aqueles Inclusive, sensores multispectrais, né? De acordo com a uma luz. ideia, hein, ô Marcel, uma ideia boa Né? aí. Está se falando atualmente do governo que está instalando as câmeras, né, lá no litoral norte, onde teve rompimento, né, o acidente em fevereiro, né, na Sim, época do carnaval, e aí tem as sirenes de alarme, né, inclusive não só sonoro, mas também com alto-falante, alertando a população. Não sei se você chegou a ver, foi instalado agora, né? sim. Entre ontem e hoje. E aí você percebe que o monitoramento com drone na costa ali, né, as regiões com risco de deslizamento é interessante também, né? Porque Eles você já tem estão toda a fazendo, população embaixo, estão fazendo com drone? estão fazendo até que eles contrataram, não sei se é uma equipe da USP, que com inteligência artificial também está monitorando, mas o que você pode Ah, fazer com o legal. drone é gerar um modelo tridimensional, passar de tanto em tanto tempo, ver a percolação da água, e com sensores multispectrais, você pode ver onde está se acumulando a água, a massa, a terra que está se desprendendo. Então, todos esses dados vão te dar um Inclusive o índice alerta do que pode pluviométrico, acontecer. né? Se tiver um pico, você falou, opa, É, aqui está alto risco, né? mas, infelizmente, Luiz, o pessoal não quer pagar por isso.
Mas já estão utilizando a tecnologia, isso é um ponto positivo, né? Então, Mas tem estão que mudar um estudando de pouco. forma acadêmica, então, é com o pessoal da USP. Eu sei que o pessoal da USP está fazendo um grande trabalho, né, lá no litoral norte, e está programando softwares de inteligência artificial justamente para monitorar essa movimentação, né? Isso é A gente positivo, porque também, a depois, minha firma está futuramente, vai expandir, né? Para outros pontos, né? fazendo isso, né? Espero que o pessoal de ferrovias contrate a gente. Então, Sim, aí, porque na firme e forte. ferrovia, além do leito, né, da faixa de domínio ali, você tem também uma série de instalações, né, embutidas ali, né? Sim, Gasoduto, oleoduto, fibra ótica, né? Então, e quando você vai fazer alguma intervenção que você vai furar, você tem que saber onde você está furando, né? Inclusive, isso você vai mesmo. fazer obra de ampliação da ferrovia, você quer fazer lá uma terceira linha, né? Alguma coisa do tipo, né? Uma quarta linha, uma linha nova, uma linha variante, qualquer intervenção que você for, ou um viaduto que você for construir, né? Então tem muita coisa interessante aí que dá para aplicar essa tecnologia, né? Já estão Com utilizando, certeza. né? Só que quanto Já. mais você utiliza a tecnologia, tende a baratear também, né? E como a gente está falando de inovações tecnológicas, está vindo de forma mais rápida, acelerada, pode ser que no decorrer de 2024 também tenhamos novas tecnologias, né? E o próprio Sim. computador que a gente estava falando aí, né, de grande capacidade para fazer a varredura dos pontos e tudo, isso também pode ser que também tenha novidades aí na frente, né? Tenha dúvida. Não, tudo que você falou aí, Marcel, eu acredito que seja viável, dá para aplicar e como você falou, né, a expectativa, inclusive sua aí, em termos de atendimento ao mercado, é positivo, né? Vamos brigar por isso. É isso aí, é isso aí. E cada vez mais vai aparecendo também bons profissionais trabalhando com essa tecnologia, né? Não tenha nem Legal, dúvida. Marcel. Não havendo mais alguma dúvida, né, alguma pergunta, a gente então agradece sua participação. Mais uma vez, é um grande parceiro aqui da Semana de Engenharia de Jundiaí, sempre trazendo Eu novidades agradeço. e com perspectiva de aplicação, né? Então é Sim. sempre viável, né? É isso aí. Marcel, mais uma vez agradeço a sua participação aqui conosco. Fica aqui os registros, né, no Sindicato dos Engenheiros, a Obrigado. live aqui vai estar registrada. E pode divulgar também para seus colegas, seus alunos, né? Todos eles serão Sim. bem-vindos aqui no site do Sindicato dos Engenheiros. E o Sindicato dos Engenheiros está de portas abertas, tanto aqui na regional de Jundiaí, né, Grande Jundiaí, região metropolitana de Jundiaí, como também na capital, né, nossa sede, e também em todo o estado de São Paulo, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos aí ao Sindicato dos Engenheiros. Marcel, um grande abraço, Obrigado. obrigado por essa live brilhante e até breve. Um abraço. Até breve, Luiz. Obrigado pela oportunidade a todos. Até logo. Até logo, tchau, tchau. Oi, Luiz. Tô desligando a gravação, tá? Ok.